Olá pessoal, tudo bem? Tem uma rotina que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma rotina que ela pode resolver um grande problema da sua empresa, que é uma rotina que tem a ver com o financeiro e o faturamento da sua empresa. Hoje nós temos muitas ferramentas, né, integrações com Serasa, SPC, algumas situações já vieram para as minhas mãos, mas assim, são situações em que você depende de um contrato externo. Mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer no seu ERP que já facilita demais a sua vida se você arrumar a casa internamente. Você pode automatizar algumas coisas do seu ERP sem muito trabalho, sem que você precise de muitas integrações nesse momento, né? Que basicamente são cadastros que ninguém mantém, né? Não tem pessoa suficiente para manter esse tipo de cadastro. Seria assim, fica inviável, dependendo do tipo de ramo que você trabalha, ficaria inviável você, por exemplo, alterar 2.000 cadastros, né? Imagina o seguinte, você tem que ter alguém atualizando o risco, o limite de crédito, a data do limite de crédito, o vencimento, de todos os seus cadastros, de todos os clientes ativos, né? Então assim, imagine só esse trabalho feito por uma pessoa. E aí você pode utilizar a própria linguagem do Proteus para criar uma espécie de inteligência, né? Hoje se fala tanto de inteligência artificial, mas não é esse o caso, mas é uma automatização que você pode fazer, que você vai tornar essa situação de alteração de cadastro quanto a limite, vencimento do limite de crédito e risco de forma automática. Você vai ter um robozinho que vai ficar atualizando isso com base em algumas regras. E para isso eu vou te mostrar um vídeo aqui de uma ferramenta que a gente tem, né, que a gente já implantou, e eu acredito que ela pode ajudar muito. E a partir desta ferramenta você pode imaginar outras coisas que você pode automatizar. Por exemplo, quais cadastros na minha empresa que eu posso automatizar, que eu não preciso de uma interação humana, alguma regra que eu possa colocar e esse cadastro vai estar sempre em dia, né? E assim, nada mais importante do que falar de risco e limite de crédito, né? Para que as suas vendas sejam seguras, para que não ocorram vendas tortas, para que as coisas sejam barradas na hora certa, antes do faturamento, para que você não tome na cabeça, né? É importante isso, né? Então tem muitas empresas que sofrem com isso, não sabem como parar. Então assim, antes de sair integrando por aí com todas as ferramentas disponíveis, você pode fazer uma arrumação interna, tá bom? Então eu vou mostrar aqui. A gente vai ver essa ferramenta aqui, tá? Iniciais. Determinação Aqui, automática de clientes. Configurações iniciais. Determine. eu vou aumentar um pouco o tempo aqui, né? A velocidade. Por segmento, o critério de risco dos seus clientes. Inativação de clientes. Clientes que não compram há mais de X dias ou que são novos cadastros. Então, aqui eu falei de inativação de cliente e cliente com novo cadastro. Então, quando um cliente entra na sua empresa, ele acaba de chegar, qual que é o limite de crédito que você dá? Você consegue automatizar isso também, né? Você pode criar essa rotina aqui e dar um crédito inicial, um limite de crédito inicial e entrar num risco específico. Ele começa com risco C, risco D, por exemplo. Classificação de risco. O sistema busca, do cadastro de configurações, as tolerâncias e aplica em cada cliente, de acordo com o seu segmento. Risco A. Nenhum título em atraso ou abaixo da tolerância. Risco B. Título em atraso até uma tolerância de X dias, de acordo com o segmento. Ponto de entrada. Neste ponto de entrada, pode-se fazer quaisquer cálculos necessários para trazer o novo limite de crédito do cliente. Quais as vantagens? Ferramenta agendável no schedule do Proteus. Atualizará todos os seus clientes em minutos. Não estará mais sob o risco de análises equivocadas de crédito. Sua empresa seguindo uma regra. Esta ferramenta serve para você? Entre em contato. Estou aqui no cadastro Vamos lá, de configuração pessoal. da classificação de clientes e é o primeiro cadastro que deve ser definido. Ou seja, é daqui que a rotina de classificação vai pegar as definições iniciais. Então, Lembrando que esse é um cadastro não padrão, tá? É um cadastro da ferramenta, tá bom? vamos pegar um cadastro aqui que já está ativo e eu vou explicar campo a campo o que cada um quer dizer. Eu posso separar, ser mais ou menos rígido para um outro segmento. Então, por exemplo, nesse segmento 1, que significa indústria química,
Esse segmento nada mais é do que aquele segmento de atividade que tem no cadastro de cliente, na aba Vendas. Então eu estou falando que para esse segmento, toda vez que entrar um cliente novo, né, o limite inicial é R$100, tá bom? Aqui, eu estou falando que o tempo de reavaliação desse cliente vai ser 90 dias. Então, todo cliente que não compra há mais de 90 dias, ele vai para risco E, vai ser barrado também. Por quê? Para você reavaliar em termos de crédito, avaliar novamente o CNPJ dele, se está ok perante algum órgão de avaliação de crédito, né, que você utilize. Isso aqui é importante também. Risco A. Aqui, pessoal, nesse tempo de reavaliação de 90 dias, você pode ir lá no ponto de entrada, por exemplo, né, que foi mencionado, e pode ir lá e colocar, por exemplo, que a cada 90 dias, clientes desse segmento, ele pode, por exemplo, bloquear. Ele pode ser bloqueado, ele pode flegar um campo lá que obriga as pessoas a reavaliarem esse cliente, tá bom? Um cliente desse segmento vai para risco A quando ele tem pelo menos um título com até 5 dias de atraso. Esses 5 dias de atraso significa, na verdade, o tempo de compensação do banco, do pagamento no banco até a compensação no sistema, e também por questões de protesto, né, que geralmente fica em 5 dias. Então, o cliente continua sendo risco A se pagar com até 5 dias de atraso. Já o risco B significa que o cliente tem pelo menos um título com 10 dias de atraso, com até 10 dias de atraso. Tudo bem? Ele vai para risco C quando tem pelo menos um título com até 15 dias de atraso. Risco D, a mesma coisa, só que com 20 dias de atraso. E acima desse atraso de 20 dias, o cliente automaticamente, desse segmento, passa para risco E. Tá bom? Então, esse é um cadastro que deve ser feito para todos os segmentos que você utiliza, né? E aí terá que reclassificar os seus clientes. Vou dar um exemplo agora de inativação de cliente. Ou seja, eu entendo como inativação colocar um cliente risco E, como risco E, por não comprar há muito tempo. Então, se eu olhar o cadastro desse cliente, por exemplo, que faz parte do segmento 71, e-comércio, e eu tenho configurado lá nas definições, ele está com um risco E e 150 de limite de crédito. Tudo bem? Eu vou bagunçar agora e colocar ele como risco B, por exemplo. E colocar um limite fictício aqui de R$1. Vou salvar. Tudo bem? Então ele ficou com risco B e limite de crédito 1. A última compra dele foi em 9/1. Hoje estamos no dia 19/4. 90 dias. Tá, pessoal, só avisando, esse vídeo ele é antigo, tá? Eu estou utilizando ele como base, mas essa rotina ela sofreu várias modificações. Que eu vou mostrar para você logo no final, tá? Algumas modificações sobre aprovação. Você pode ter um gerente, por exemplo, que atualiza, que aprova o novo risco, o novo limite de crédito, tá bom? Então, assim, é um vídeo antigo, tá? Essa ferramenta existe, só que ela sofreu várias melhorias que eu vou mostrar mais no final para vocês, tá? Que está definido lá no meu cadastro de definições, para esse segmento de comércio, 19 de abril de 2018 menos 90 dias dá 19 de janeiro. E a última compra dele foi em 9 de janeiro, ou seja, faz mais que 90 dias que ele comprou a última vez. Teoricamente, pela ferramenta rodando, esse cliente tem que ir para risco E para uma nova avaliação sobre o seu CNPJ. Então vamos rodar agora a ferramenta. Visualizando novamente aqui, na aba Vendas, ele foi para risco E, correto? Ele até calculou um limite de crédito, porém, risco E, tá? Então, esse é o primeiro critério. Clientes que não compram há mais de X dias, definido no cadastro, vão para risco E. Tudo bem? Então, essa situação, pessoal, é para quando o cliente ele some da tua empresa, ele não aparece mais, ele não tem contato com o seu vendedor, ele sumiu do mapa e de repente ele volta. Há situações em que eu já vi que o cliente ele passou por algum tipo de problema e assim a situação dele já não é mais a mesma e aí você precisa reavaliar, né? Então assim, o cara sumiu por 6 meses, não compra, que ele comprava assiduamente e você tem um relacionamento e deixou de ter esse relacionamento com o cliente, é bom você reavaliar. Suponhamos agora que nós temos o mesmo cliente, consultando aqui anteriormente com risco E e R$150 de limite de crédito, e olhando a sua posição, tá, com os mesmos parâmetros, para ver o que ele tem de título em aberto. E aqui consta que ele não tem nenhum título em aberto, ou seja, todos os seus títulos estão baixados na data, né, de 15/4 e alguns mais antigos. Ele não tem nenhum título em aberto. Suponhamos que a ferramenta vai passar mais uma vez automaticamente através do serviço de job, tá? E aqui, visualizando, ele foi para risco A e foi calculado um novo limite de crédito para ele. Tá ok?
ele passou para risco A porque ele não tem mais nada em aberto. Agora, vamos ver outra situação, onde o cliente possui um título em atraso. Vamos utilizar o mesmo cliente. Esse mesmo cliente, que a última compra foi dia 1/4, ou seja, ele não vai entrar em risco E, porque ainda é um comprador recente, ele está com risco A e R$ 1.200 de crédito. Então, olhando na posição desse cliente, vamos ver se ele tem algum título em aberto. Ele possui um título em aberto com vencimento 30/3. Contando a data 19/4 até 30/3, ele tem realmente um título em aberto com até 20 dias de atraso. Até 20 dias de atraso é risco B. Então, vamos lá. Rodando a ferramenta. Nós temos agora ele com risco B e um novo limite de crédito. E isso ocorre para risco C, risco D, e quando ultrapassa o risco D, ele vai para risco E. Só uma vírgula aqui, pessoal. Muitas pessoas perguntam assim, por exemplo, mas estritamente eu tenho que gravar o limite de crédito, o campo oficial do limite de crédito, do risco? Não, você pode, por exemplo, criar campos paralelos para fazer, por exemplo, uma medição. A gente pode criar novos campos na tabela SA1 e, em vez de gravar no campo oficial, gravar num campo paralelo, para você usar, por exemplo, para um BI, você criar indicadores em cima disso, tá bom? E a regra, ela não precisa ser exatamente essa que eu estou mostrando. Você pode ir lá no ponto de entrada, criar N situações, fazer um select em outro banco de dados, fazer qualquer coisa que passar ali no momento naquele ponto de entrada da ferramenta aqui, você consegue trabalhar diversas regras. Então é a sua regra, tá bom? Aqui assim eu estou mostrando a ferramenta base e aí você vai imaginar situações em que você queira classificar o seu cliente. Entendeu o funcionamento da rotina? Então, ela executa a todo momento, né? Você pode agendar ela diariamente, num momento em que todas as baixas já foram feitas. Ela repassa todo o seu cadastro de cliente e atualiza o risco e o limite de crédito. Então, você tem um benefício de como se você tivesse, entre aspas, um funcionário atualizando o seu cadastro de cliente a todo momento. E aí você não tem mais o risco de fazer algumas vendas erradas por algum cliente, por exemplo, que não tinha crédito e foi aprovado, né? Então você pode ter essa ferramenta rodando no seu Proteus. Finalizado toda a parte de classificação de risco, você ainda tem que ver a parte de limite de crédito. Então, durante toda a análise de risco, eu falei pouco sobre a parte do limite de crédito. O limite de crédito é simples. Você, como é peculiar de cada empresa, vai ter que verificar com o seu setor financeiro, né, e o seu setor comercial qual que é a fórmula para calcular um limite de crédito de um cliente. E para isso, o que você vai fazer? Você vai ter direito à utilização de um ponto de entrada, né, para facilitar o desenvolvimento. E esse ponto de entrada você pode fazer todos os cálculos necessários, buscar, por exemplo, informações de notas fiscais, de títulos atrasados, ou títulos em aberto, e assim por diante, e fazer um cálculo baseado em média, baseado em atraso, baseado no que você quiser, e retornar na variável NHAT qual que seria o limite de crédito para aquele cliente. Então, esse ponto de entrada vai ser chamado Então, esse ponto de entrada aqui, ele vai ser chamado em cada cliente. Cada cliente por vez vai passar uma vez aqui nesse ponto de entrada. E aí você vai ter o valor final do limite de crédito. E aí você pode adicionar algumas condicionais para dar uma porcentagem a mais ou a menos. É pura programação nesse caso, tá bom? Bom, pessoal, você viu aí como que dá para utilizar, para automatizar o seu setor financeiro, o faturamento, para que você não faça vendas tortas. Você imagina só uma ferramenta dessa rodando de hora em hora na sua empresa, ou que seja uma vez por dia, ao menos, entendeu? Dependendo do tamanho do seu cadastro, das regras que você colocar, em 1 minuto você tem todo o seu cadastro saneado. Então você pode ter realmente um robô funcionando, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana na sua empresa, saneando o seu cadastro. E não só esses campos que eu te mostrei, tá? Depois você pode adaptar, enfim, você pode adaptar e colocar para funcionar em outros campos e outras regras que você queira. Mas, assim, é inviável você colocar um funcionário para alterar todos os seus cadastros. É inviável. Existem os campos lá no sistema, existe o campo no cadastro do produto, mas você não consegue, um ser humano não consegue. Imagina, você tem 1000 clientes ativos. E a hora que você está no 999, já passou quanto tempo? Entendeu? Aí o cadastro 1 que você atualizou já está defasado, entendeu? Então assim, você precisa de uma ferramenta que fique rodando de tempo em tempo para poder sanear o seu cadastro. E aí, na hora do faturamento, você vai ser travado. O faturamento vai ser travado. Se você configurar o risco, tudo certinho lá no Proteus, na regra dos MVs, a venda vai ser travada. E aí você
pode colocar, por exemplo, a aprovação comercial para que aquela venda realmente seja feita. Alguém tem que se responsabilizar por essa venda, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para você a parte da melhoria dessa ferramenta, né? Vou mostrar aqui a parte da melhoria para que você entenda que agora você pode aprovar aquele novo limite de crédito, ou reprovar e assim por diante. Aqui, por exemplo, pessoal, aqui seria uma parte da melhoria da rotina, tá? Que foi acontecendo. Por exemplo, eu tenho aqui um parâmetro, né? Que indica se a rotina de cálculo de limite irá alterar diretamente no cadastro do cliente ou irá alterar na tabela Z11 que eu criei aqui. Pode ser qualquer outra tabela que você queira criar aí, mas a gente já tem a estrutura dela, né? Então assim, eu posso alterar diretamente o cadastro do cliente ou eu posso cadastrar um campo secundário para que eu possa medir, tá bom? Aqui armazena, esse outro parâmetro aqui, ele armazena o código do usuário, né? Dos colaboradores que podem aprovar o limite e o risco de crédito novo, né? Existe uma autorização para que essas pessoas possam cuidar do limite de crédito, tá? Então assim, se você é mais comedido e quer que as pessoas colocou um limite de crédito de 50 mil para alguém que não possa ter 50 mil. Tem uma pessoa responsável para aprovar isso, entendeu? Ele vai avaliar caso a caso, tá? São muitos cadastros, mas é muito mais fácil você só olhar e aprovar do que realmente alterar, né? Então assim, a rotina altera tudo para você, você vai lá e consegue ir olhando caso a caso, porque já mostra já no browser ali a situação, tá? Aí, por exemplo, você pode rodar a rotina de forma manual, tá bom? Isso aqui é uma melhoria aqui que foi feita para poder rodar de forma manual, né? E aqui eu tenho a rotina realmente de aprovação de limite de crédito, né? Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor, tá? Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, vamos lá. Aqui é uma tela onde toda vez que a rotina rodar, se você habilitar isso aqui, toda a rotina que executar, toda vez que ela executar, né, a varredura no cadastro de cliente, ela vai criar linhas aqui nessa rotina, vai ter os responsáveis que estão lá no parâmetro e vão poder assim aplicar o novo limite e risco, eles vão poder reprovar o novo limite e risco, entendeu? E aí nada se altera, nada se altera. Quando ele aprova, por exemplo, ele aplica a nova configuração, ele leva da tabela Z11 para a tabela SE1. Então, nesse momento, você vai ter um log de quem aprovou, quem foi o usuário que aprovou, qual data, qual hora, entendeu? Você vai ter esse log. Então, essa aqui faz parte de uma melhoria da ferramenta para que você possa sanear o seu cadastro de forma automática. Então, são coisas, né, que você pode voltar, você pode colocar, são coisas que você pode colocar no seu Proteus, que é uma rotina, ele economiza o tempo do seu colaborador e o seu colaborador pode realmente cuidar de coisas que realmente importam, né, para ele, uma gestão um pouco melhor. Por mais que a pessoa tenha um perfil de auxiliar de escritório, tem muitas coisas que ele pode fazer ajudando um pouco mais, né, na gestão da coisa, né, porque todo colaborador que começa a mexer com o Proteus, ele começa a entender muito do negócio, ele começa a poder ajudar, por exemplo, numa avaliação de crédito realmente, a aprovar, reprovar. Ele conhece o cliente, ele conhece o negócio. Imagine o seguinte, você usar uma pessoa para ficar alterando o cadastro, né? E quando ele chega no fim, o começo já está velho, né? Então, pessoal, eu acho que você deve olhar para esse tipo de coisa, né, sem realmente pensar em coisas mirabolantes no primeiro momento, mas tem muita coisa que dá para fazer com a linguagem de programação, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente tem desenvolvida, que a gente aplica tal, nos clientes, ajuda muito. E aí, se você quiser falar mais comigo, né, você pode entrar aqui na descrição, entra em contato, manda lá pelo site, que é mais fácil. É um lugar que eu estou vendo sempre, né? Tem o formulário de contato do site, tem as páginas e tudo, você pode entrar aqui. Se precisar de alguma coisa, só fala comigo. Não deixa de dar um like aqui pra gente, porque ajuda bastante a gente, né? A questão do like. É um assunto técnico, pesado, né? Falar de Proteus é sempre pesado, falar de site, de tecnologia, de ERP e tudo mais é sempre muito pesado. Então, você pode dar um like aqui para fortalecer e envia para alguém que de repente esteja precisando dessa ferramenta, tá bom? Obrigado, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.